Questão de número 16 do capítulo 6 do Halliday. Um trenó com um pinguim pesando 80 newtons está em repouso sobre uma ladeira de ângulo θ igual a 20 graus com a horizontal. Entre o trenó e a ladeira, o coeficiente de atrito estático é 0,25 e o coeficiente de atrito cinético é 0,15. Letra A. Qual é o menor módulo da força F, paralela ao plano, que impede o trenó de deslizar a ladeira abaixo? Vamos responder logo a letra A. Trata-se de um problema de um corpo que está se deslocando em um plano inclinado. Neste caso, nós sabemos que devemos representar todas as forças que atuam sobre o corpo. Para baixo, nós temos a força peso, de natureza gravitacional. Perpendicular ao plano, nós teremos a força normal. A força normal, então, vai estar agindo de maneira perpendicular ao plano, apontando para cima, força normal. Ainda nós teremos a força de atrito. A tendência deste corpo, se não existir a força F e o atrito, é deslizar para baixo. Então, é natural a gente pensar que pode existir uma força de atrito aqui, agindo para cima. Por que natural pensar agindo para cima? Porque a tendência é deslizar para baixo. No entanto, se a força F for maior do que a componente do peso que está puxando para baixo, este corpo vai deslizar para cima. Neste caso, o que aconteceria é você precisaria representar a sua força de atrito agindo no sentido contrário à tendência de deslizamento. Como a letra A pergunta qual é o menor valor da força F que impede de deslizar para baixo, então eu estou já supondo que o movimento vai acontecer para baixo, isso implica uma força de atrito para cima. Porém, ao trabalhar com plano inclinado, não é o peso diretamente que nos interessa. O que nos interessa são as componentes do peso. A componente PY, que é perpendicular ao plano, na mesma direção da força normal, e a componente PX, que é paralela ao plano. São essas duas que nos interessam. Aqui, para ser rigoroso, teria que fazer aqui o sinalzinho para indicar que eu estou aplicando a regra do paralelogramo para a decomposição de vetores. Sempre que você estiver trabalhando com um plano inclinado e você precisar saber quem é Px, Px é igual ao peso multiplicado pelo seno de θ. Quem é θ? Θ é o ângulo formado entre o plano inclinado e a horizontal, que é o mesmo ângulo formado entre Py e P. Eu provo isso na aula de plano inclinado. Se você precisar calcular quem é Py, Py é P multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Ora, o valor de P é dado. P é o peso do conjunto aí, que estamos considerando como sendo 80 newtons. Então, vai ser 80 multiplicado pelo seno de 20 graus. Fazendo essa conta, você vai encontrar que Px é igual a 27,4 newtons. Enquanto que Py vai ser 80 multiplicado pelo cosseno de 20 graus. Fazendo essa conta, você vai encontrar 75,2 newtons. Então, calculei quem é Px, calculei quem é Py. Próxima etapa, precisamos calcular quem é o atrito estático e quem é o atrito cinético. Então, vamos ter que calcular as duas forças de atrito, para a partir daí a gente começar a fazer a nossa análise de quem sobe e quem desce, quais são os valores das forças. Então, vamos calcular a força de atrito. Primeiro, vamos calcular o atrito estático. Ora, o atrito estático e o atrito cinético, os dois têm a mesma fórmula. A diferença está que o atrito estático é um valor máximo da força. O atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático, que no Halliday o estático é representado por S, multiplicado pelo valor da força normal. O atrito estático, o coeficiente, ele diz que é 0,25, e a força normal, olha aqui, a força normal tem que ser igual a Py. Então, já calculamos Py aqui, como o normal é igual a Py vezes 75,2. 0,25 vezes 75,2 vai dar 18,8 newtons. Você não pode esquecer que isso aqui representa o valor máximo da força de atrito estático. Vai de 0 até, no máximo, este valor. Se o corpo entrar em movimento,
sai de cena o atrito estático, entra em cena o atrito cinético. E a força de atrito cinético vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético, que é o μk, o K aqui de cinemática, vezes a força normal. Mudando apenas o valor, o coeficiente de atrito cinético é sempre menor que o estático, é 0,15, multiplicado pela força normal, que também é 75,2. Multiplicando isso, você vai encontrar 11,3 newtons. Este valor é um valor constante, e é válido somente depois que o corpo entrar em movimento. Bom, a partir daqui, a gente já faz uma comparação. A gente observa quem é o valor de Px. Px está puxando para baixo e vale 27,4 newtons. O atrito estático máximo é 18,8. Quer dizer, o atrito estático máximo não é suficiente para segurar o corpo. Então, observe que para baixo eu tenho 27,4, que é Px, e o atrito estático máximo, o máximo que eu consigo fornecer é 18,8. Não é suficiente para segurar o corpo, então ele deslizaria para baixo. Para não deslizar para baixo, eu preciso que F, somado com a força de atrito estático máxima, seja igual a Px. Então, vamos escrever isso aqui para ficar bem claro para você. Nós estamos observando que Px é maior do que a força de atrito estático máxima. Isto vai implicar que o corpo deslizaria para baixo. Então, escrevendo aqui o que eu acabei de afirmar para vocês. Para não deslizar para baixo, eu preciso que a força resultante seja zero. Ou seja, que as forças que estão para um lado sejam igual a que estão para o outro lado. Então, Px, que está puxando para baixo, vai ter que ser igual a F, somado com a força de atrito estático máxima. Como eu quero saber quem é F, nossa conclusão é que F vai ser igual a Px menos a força de atrito estático máxima. Substituindo esses valores, nós calculamos Px como sendo 27,4, menos a força de atrito estático máxima, que nós já calculamos como sendo 18,8. 27,4 menos 18,8 vai dar igual a 8,6 newtons. Então, isso aqui responde a nossa letra A. A letra A queria saber qual é o valor mínimo de F que impede o corpo deslizar. E aí, voltando para cá, fica fácil você perceber que você sabe que Px é igual a 27,4, você calculou o atrito estático máximo, 18,8, a subtração entre eles vai me dar o valor de F mínimo. Tranquilo? Se está tranquilo, vamos então passar para a letra B. Se não está tranquilo, você volta e reflete mais um pouquinho sobre o que eu acabei de afirmar para você. A letra B diz assim: qual é o menor valor de F que faz o trenó começar a subir a ladeira? Qual o menor valor de F que faz o trenó começar a subir a ladeira? Bom, para começar a subir a ladeira, a situação é a seguinte: F deve ser ligeiramente maior que Px somado com a força de atrito estático máximo. Então, para começar a subir a ladeira, o movimento agora já não vai ser mais a tendência de deslizar para baixo. Ele vai subir a ladeira. Então, o atrito estático que aqui eu desenhei agindo para baixo, na letra B, se vai subir a ladeira, eu teria que tirar esse atrito daqui e desenhar ele agora do outro lado. Ele agiria agora aqui, ó. O atrito estático agora vai agir deste lado. Aqui agora estaria o atrito, porque se ele sobe, o atrito vai agir contrário à tendência de deslizamento. E aí, nesta nova situação, a força F tem que ser ligeiramente maior do que a soma de Px somado com Φ. Está claro isso para você? Se sobe, o atrito agora muda de lado. Então, escrevendo isso aqui, na letra B, nós concluímos o seguinte: nós queremos agora subir a ladeira. Esse é o nosso objetivo. Para subir a ladeira, eu vou até desenhar aqui para ficar mais claro ainda, né? E bem didático para você. Para subir a ladeira, a situação agora é essa. Eu tenho aqui o corpo, né? Uma caixinha com o pinguim.
E nós temos para cima a força F, e para baixo nós temos a força Px. Pronto. Só que se eu quero que suba, vai deslizar para cima, então o atrito agora vai mudar a direção e o atrito vai agir assim. Sabemos ainda que existe a força normal aqui. E sabemos ainda que existe a componente para cá, que é a componente PY, a componente do peso. Desenhei apenas as componentes, não desenhei o peso. Para subir a ladeira, então, a condição necessária é que F deve ser ligeiramente maior que eu falo, é qualquer valor um pouquinho maior é suficiente. Maior que a soma das forças para baixo, que Px somado com a força de atrito estático máxima. Então, fazendo essa conta, vai ficar F vai ser igual a Px somado com φs. Eu calculo o valor que é igual, e qualquer valor ligeiramente maior que isso satisfaz a condição. Então, Px nós calculamos como sendo 27,4, φ estático nós calculamos como sendo 18,8, isso vai dar igual a 46,2 newtons. Então, somando isso aqui, você vai encontrar que F deve ser ligeiramente maior que isso. Qualquer valor um pouquinho maior que esse, o movimento começa. Depois que o movimento começa, sai de cena o atrito estático, entra em cena o atrito cinético. E o atrito cinético sempre é menor do que o atrito estático. E o seu valor é constante enquanto o movimento existir. Vamos então agora responder a letra C. Letra C, voltemos lá para dar uma lida. Letra C fala o seguinte: qual é o valor de F que faz o trenó subir a ladeira com velocidade constante? Bom, se vai subir com velocidade constante, a gente vai supor então que o movimento já iniciou. Se o movimento já iniciou, não temos mais atrito estático. Nós temos atrito cinético. E nós sabemos também que velocidade constante implica um movimento retilíneo uniforme. Implica um movimento com aceleração nula. Então, se a aceleração é nula, a força resultante também é nula. Aceleração nula, força resultante nula. Então, isso aí tem que estar bem claro para você quando você já leu o enunciado da questão. Para a força resultante ser nula, quem está puxando para cima, que é a força F, tem que ser igual à soma das forças para baixo, Px somado com φ. Mas agora já existe movimento. Agora não é mais o φ estático, agora é o φ cinético. Então, a força F vai ser igual a Px, que nós já calculamos, 27,4, somado com o atrito cinético, que também já calculamos, 11,3. Somando isso aqui, você vai encontrar 38,7 newtons. Com isso, nós respondemos as letras A, B e C. Um problema bem bacana do Halliday, muito útil para estudantes tanto de nível médio quanto de nível superior, porque discute não só os conceitos de plano inclinado, como os conceitos de força de atrito estático e força de atrito cinético, que é um tema que os alunos costumam ter bastante dificuldade. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, nós temos acesso ao fórum de dúvidas, onde os alunos podem tirar as dúvidas e eu vou trabalhar para que não fique dúvida alguma sobre qualquer conteúdo. Ok? Fico por aqui.